21 horas na terra do Senhor, gente. Vamos lá para a aula. Vamos aguardar só um minutinho. E aí a gente já inicia, tá? A Isabela já deu sinal aqui. Vamos aguardar, então, ver se ela está disposta a assistir a aula. Bom, deixa eu ir já buscando os arquivos, tá, pessoal? Ontem, então, a gente terminou de fazer, então, essa nossa introdução para o estudo dos animais que conquistaram o meio terrestre, tá? Então, foram 2 aulas a gente apresentando essas novidades aí que esses animais teriam que apresentar para habitar esse ambiente agora que estava modificando, tá? E que também apresentamos aí alguns anfíbios primitivos para vocês, né? Que possivelmente são colocados como os ancestrais dos tetrápodes, tá? Então, iniciamos lá falando dos peixes sarcopterídeos, né? Que a gente falou que era muito importante vocês guardarem essa imagem do peixe sarcopterídeo devido à característica das nadadeiras carnosas, né, lobadas, e que tinha aquela constituição óssea, né? E depois apresentamos aí alguns grupos, então, provavelmente derivados desses peixes, né, já que eles tinham essas estruturas aí, e que o ambiente todo colaborou, né, naquele momento em que a água estava diminuindo, um ambiente quente, com muito oxigênio livre, e também tínhamos esse ambiente terrestre com uma composição de uma floresta já bem desenvolvida, e muitos animais, né? Muitos artrópodes, muitos, enfim, dentro desses artrópodes, os variados grupos, né? Sejam eles os aracnídeos ou fossem os insetos. Então, tinha uma abundância de alimento também disponível. E tinha outros animais ali, tetrápodes já, ou outros animais que fossem? Não tinha ninguém. Então, não tinha competição também, né? Então, ao final da aula, a gente comentou que isso foi uma vantagem bastante grande, encontrar aí esse meio, né, em que fornecia várias oportunidades para esses animais, mas que, em decorrência também de ser um ambiente diferente do aquático ao qual eles estavam adaptados, isso é lógico, decorreu de muito tempo aí para que eles se adaptassem, né? E aos poucos agora nós vamos vendo então quem são esses descendentes desses anfíbios aí primitivos e que nós temos ainda até hoje esses animais aí atualmente, né? Compondo essa diversidade de animais. E vamos começar então pelos anfíbios, tá? E os anfíbios aí é um elo de ligação até que tenhamos um outro grupo que conseguiu, então, realmente levar esse nome de realmente conquistadores do meio terrestre, que são mais apropriados aos
répteis, então, né? Uma vez que eles têm muito mais mudanças aí de características que foram adaptadas aí para a vivência no meio terrestre, tá? Mas iniciamos então e terminamos ontem falando dos anfíbios, né? Desses prováveis ancestrais, aos quais lembro novamente que não tem nada ainda realmente comprovado, existem vários grupos aí, várias linhagens desses anfíbios primitivos que podem, então, realmente ser um ancestral direto aí dos tetrápodes, né, dos anfíbios aí, tá? Mas que a gente colocou alguns deles e realmente mostrou aí como que vieram mostrando aí essas características que são compartilhadas, né? E que são derivadas desses peixes sarcopterídeos que a gente falou, específicos de um grupo de peixes lá que a gente também já comentou para vocês, tá? Então, agora nós vamos para outra aula, essa daqui a gente terminou ontem, ou acho que eu fechei aqui sem estar, só um pouquinho, gente. Agora eu me embanando aqui, tá? Essa aqui pode diminuir. Ih, caramba, hein? Oi, oi, oi. E o que eu faço quando interromper aqui? Isso, agora deu. Bom, então vamos ver o outro arquivo que nós vamos começar hoje, tá? Então, terminamos lá, falamos todo o processo de modificação e adaptação desses indivíduos que vão, então, realmente aí adentrar esse ambiente terrestre, né? E que depois a gente falou também dos indivíduos aos quais... Acho que eu abri o arquivo errado ainda, hein, gente? Eu abri o arquivo errado. Deixa eu ver. Acho que abri mesmo, tá? Deixa eu só ver se eu consigo ali sair daqui da tela cheia. Deixa eu dar uma outra diminuída aqui. Não dá para diminuir mais. Tá. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu diminuir aqui. Diminuir aqui de novo. Era só um pouquinho que eu já vejo aqui para vocês, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui meu outro arquivo. Só um instantezinho que eu já pego lá. Aqui, aqui. Mentira, não está aqui. Está aqui. Essa bonitinha aqui. Pronto. Diminuir aqui. Vamos visualizar em tela cheia agora. Agora sim a gente vai compartilhar isso, tá, pessoal? Só um pouquinho. Acho que vai abrir o certo agora, tá? Então, começamos com anfíbios, tá? E vamos lá falar desses organismos, então. Eu acredito que não fica tão pequeno aqui para vocês visualizarem, não, tá? Deixa eu só dar uma olhada ali o que está acontecendo aqui com o pessoal no grupo, para ver se está conseguindo. Não é nada interessante. Bom, então, pessoal, vamos iniciar falando aí desses anfíbios, tá? E aqui a gente volta um pouquinho a falar desse período devoniano, né? As plantas apresentavam uma evolução incrível, dando origem às primeiras plantas pequenas, então, desenvolvimento de esporos, e isso a gente sabe, né? Que são os gametas aí, que vão otimizar essa reprodução, tá? Então, as primeiras esporos que deram origem às gametófitas e o processo de fertilização, surgindo plantas com sementes e árvores que possibilitam formação de florestas. Surgem peixes encouraçados, a gente está falando, né, daquele momento que é o devoniano, que era a explosão de diversidades de peixes, tá?
Então, surgem peixes encouraçados, que são os placodermes, os quais aterrorizam oceanos até o surgimento dos tubarões, aos quais dominam os oceanos até hoje. Surgem também os primeiros peixes ossos. Então, aquela explosão. Uma coisa só para lembrar, gente, que ao mesmo tempo que tínhamos placodermes, não é que sumiu o placodermos e apareceu os condrites, não, tá? Os tubarões. Ao mesmo tempo, uma linhagem ali, né, originou esses tubarões e eles viveram por muito tempo. Só que os mais adaptados, né? Então, ali, aquele ambiente, a gente vê que existe uma diferença olhando esses indivíduos atuais, os tubarões, eles são muito mais capacitados, né? A gente sabe que eles não são encoraçados e, de repente, essa couraça que existia nos placodermes foi uma limitação, né? Que pode ter ocorrido. Então, é isso que algumas espécies, né, que surgiram ali, que estavam presentes no mesmo momento, podem ter suplantado a outras, né, e ter, então, poder estar presente até os dias atuais, tá? E, nesse momento, também ocorre um enorme desenvolvimento de insetos que continuam a colonizar o ambiente terrestre, atingindo uma gama enorme de espécies e tamanho nunca antes atingidos por criaturas terrestres. Então, olha lá, pessoal, a gente tinha uma gama de insetos aí, de artrópodes vivendo, né? E eles eram de tamanho muito maior naquele momento do que agora. Não existia tanta predação, não existia, né? Muita competição, fartura de alimento. Então, tudo isso colaborava. Uma otimização de oxigênio também no ambiente. Então, tudo isso prosperava bastante para esses indivíduos, né? Bom, então aqui, olha lá, a gente vê esse quadro aqui a princípio mostrando, vou dar uma aumentadinha, eu não vou colocar em tela máxima não, tá, gente? Então, a evolução desses vertebrados há milhões de anos, então, a gente tem aqui nesse momento no Éon Fanerozoico, na Era Paleozoica e no período Devoniano. Então, esses peixes aí, ó, tendo uma grande explosão de peixes, ó, peixes ósseos, né, peixes cartilaginosos. Então, nesse Paleozoico aqui, olha, a gente tem uma infinidade, agnatos, os cartilagíneos, né, os acantódeos, que também estavam presentes nesse momento, mas infelizmente não conseguiram chegar até o momento atual, né? Agnatos, se a gente olha essa quantidade bem maior naquele momento, mas depois afunilando e temos algumas espécies ainda hoje atuais. Aqui também, ó, peixes ósseos, né? A gente tem aqui esses peixes ósseos, e olha que largo, né? Depois dá uma funilada, mas aqui alarga novamente, dá uma estreitadinha. Isso a gente pode levar a alguns eventos que podem ter ocorrido, tá? Mas que depois existe uma recuperação, tá? E que depois, olha aqui, essa diversidade de peixes ósseos que nós temos atualmente. E aqui também, olha lá. Então, nesse momentozinho aqui também é que a gente tem ali o aparecimento desses primeiros anfíbios primitivos aí aparecendo, então, e que originará, então, os anfíbios, tá? Então, vamos dar uma olhadinha mais para cá. Aqui, dando uma geral, então, nesses também com os períodos, né, geológicos e tudo mais, indicando qual é o período, então, que tivemos a presença dessas linhagens aí de peixes, né, e quais estão presentes hoje. Então. Aqui também, né, a gente olhando para cá, a gente vê toda aquela gama de peixes, então, tá, gente? Então, existe um ancestral aqui, onde nós tivemos essa bifurcação, onde nós tivemos, então, ocorrendo aí uma cladogênese, né, dividindo
uma linhagem única e inicial aqui, que era o ancestral, nessa linhagem, então, de dipinóicos, né? E depois de osteoleptes, né? Então, anfíbias atuais, ou chamado de lisanfíbia também, né? Esse grupo enorme aí, que compõe todos os anfíbios, e que nós vamos falar, então, dos sapos, rãs, pererecas e salamandras também, cecílias, né? Vamos falar um pouquinho desses grupos. Então, pertence ao grupo de Temnospongyle, tá? Então, nós temos aqui alguns indivíduos aqui, olha, né? Lepospondyles, e depois nós temos Temnospongyle aqui, tá? Então, os primeiros Temnospongyle. Então, os primeiros ali, esses anfíbios mais primitivos, então, aparecendo para cá, tá? Então, essa linhagem de peixe inicial, de nadadeira lobada, né? Originou para cá o que nós temos da latiméria, que é marinho e que está aqui, e o mesmo ancestral aqui, que tem esses sarcos pterígeos aqui, os dipinóicos, que nós temos representantes também, e esse mesmo indivíduo aqui, olha, que então começou essa caminhada para o ambiente terrestre, tá? Então, isso que a gente tem que entender. Então, Ictiostega até está aqui, porque ele é o que, no momento, é o mais cotado ali a ser um ancestral dos primeiros anfíbios, né? Ele já era um anfíbio primitivo, mas que depois a gente pode olhar aqui, ó, que tiveram outras linhagens, tá? Então, possivelmente, esse aqui tem um pontinho de interrogação, mas que nem logrou, ó. Não temos representantes aqui seguindo. Aqui temos antracossauros, e antracossauros eu falei deles na aula de ontem, bastante importante, que também vem dessa linhagem de Ictiostega aqui, provavelmente, tá? Mas que diverge daqui desses primeiros anfíbios primitivos. Antracossauros, depois nós vamos ver que é da linhagem dos animais tetrápodes aminiotas, né? Que tem amnion, que tem alantoide, que tem o ovo com casca, e para cá nós vamos ter, então, os anaminiotas, né? Que depois a gente vai ter aí essas linhagens todas de anfíbios, tá? Então, anfíbia aqui, depois a gente vai ver que esses grupos se separam e a gente vai conhecer um pouquinho melhor deles. Bom, entre os vertebrados, os temnospongiles e antracossauros prosperaram como anfíbios e predadores aquáticos. Então, eles estavam bem presentes ainda dentro desses dois ambientes, tá? Em terra, o Lepospondylus e os primeiros aminiotos caçavam animais invertebrados. Então, anfíbios foram os primeiros seres vertebrados a conquistar a terra firme, pois todas as outras formas de vida dependiam do meio aquático para a sobrevivência. Então, estavam mais voltados aí para a sobrevivência em ambiente terrestre, tá? De acordo com as evidências e fósseis encontradas, né, a gente tem aí em torno de 400 milhões de anos, ainda no Devoniano, os anfíbios evoluíram a partir dos peixes, que foi o que a gente vem mostrando para vocês, tá? Foram 5 as espécies, então, de peixes, Crossopterígio, que deram origem aos anfíbios. Não foi um único, né? Que a gente teve várias linhagens, a gente deu uma mostrada em alguns deles, pelo menos, tá? Essas espécies ainda existem no Brasil, na Austrália e em parte da África, então, tá? Só um instantinho, gente. Só um pouquinho, só que eu vou... Bom, então vamos lá. Aqui a gente tem, de novo, mostrando esse indivíduo, esse peixe de nadadeira lobada, né? Então,
a gente pode aí verificar que tem essas nadadeiras e as características ósseas, então, tá? Então, o que já tinha aí? Olha, nadadeira a pélvica, a peitoral. Então, a gente vê que já havia ossos que são relacionados aos ossos dos tetrápodes, então, né? Desses animais vertebrados que são tetrápodes. Então, olha lá, tinha o húmero, tinha a una, tinha o rádio. Aqui, quando é na pélvica, que seria o membro posterior, tem o fêmur, tem a pelve, tem a tíbia, tem a fíbula, gente. A gente só não tem depois os ossos dos dedos, né? Mas que depois foram aparecendo aí, tá? Então, temos aí os primeiros anfíbios, então, e como já era mais desenvolvido depois esses ossos, então, né? Melhor estruturados. E por que modificaram? Modificaram para se adequar à caminhada nesse ambiente terrestre. Para não só para caminhar, mas para sustentar também esse corpo no ambiente terrestre, tá? Então, essas foram as modificações aí que a gente encontra, além de outras, né? A gente viu lá no início que muitas modificações foram necessárias para que realmente houvesse a conquista da Terra. Então, estamos falando e vamos agora falar de anfíbios que passaram por algumas modificações, né, estruturais, mas que eles não têm todas as modificações. Por isso que ainda dentro de lisanfíbia e né, que são os anfíbios todos, e ainda há uma dependência da água, então, tá? Aí talvez vai falar para mim, professora, mas os répteis também vivem dentro da água, jacaré vive dentro da água, né? Mas ele necessariamente ele não precisa, é porque ele tem estratégias de caça, de comer ou abater melhor a sua caça, né? Mas não que seria ele a reprodução dele acontece toda no meio externo da água. Ele já não tem essa dependência, né? Salamandras também, grupos que vão, né? Uns ou outros terão uma maior dependência, mas já inicia por eles, então, ter alguns aspectos diferenciados. E muito mais depois a gente vê com os répteis, então. Bom, para falar, então, dos anfíbios, né, gente? Então, a gente vai falar o que quer dizer anfíbia, né? Anfíbia nada mais é, e vem do grego, que anfi quer dizer dual, né, ou dois, e bios quer dizer vida. Então, duas vidas. Por que esse nome de duas vidas, né? Quem tem 7 vidas é gato. Eu não sabia que sapo, rã e perereca têm 2 vidas. Mas isso é relacionado por quê? Por essa dependência da água, tá? Então, em um momento ele vive na água, em outro momento ele está em ambiente terrestre, tá? Então, não tem ainda essa independência da água. Seja numa parte da vida ou alguns grupos literalmente só vivem dentro da água, né? Então, a gente vai ver dentro desse grupo. Então, dentro de anfíbia, temos a subclasse lisanfíbia, tá? Com 3 linhagens, então, de anfíbios que nós vamos dar uma olhada. Quais são eles? A nura, que são os sapos, as rãs e as pererecas, urodela, que nada mais são do que as salamandras, e Giminofiona, então, que são as cecílias, né? Parecidas com cobra cega, tá, gente? Falam aí que é parecida, mas ela tem as suas diferenças, então. E essas 3 linhagens aí, ó, apresenta mais de 4.200 espécies entre elas, tá? Bom, vamos dar uma olhadinha primeiro aí nessa ordem Giminofiona, tá? Então, Giminofiona aí, ápoda, já vem aqui, ó, com A, uma negação, e poda, que quer dizer patas.
então, sem patas. Não existe, então, dentro dessa ordem, né, de lisanfíbia aí, dentro, que é a Gymnophiona, que apresente patas. Então, ela tem uma aparência realmente de uma serpente, tá, gente? E é o único anfíbio aí que não mostra a presença de patas, então, tá? Ela é chamada de Cecília, tá? Então, essa é a espécie Bulangierula baulengieri, da África. Então, podem chegar a um tamanho até considerável aí, grandinho, tá? E são bem lisas, bonitas e muito confundida com serpentes mesmo também, tá? Bom, a ordem caudata, né, que a gente viu aqui, olha, tá dentro de Urodela, tá, gente? Aqui, então, esse grupo é referente, então, às salamandras, tá? Por que caudata? Caudata porque tem cauda, tá, gente? Então, esse diferencial, porque a gente não vê sapo, nem rã, nem perereca com cauda, mas aqui o urodela, então, né, tem a presença de cauda. Então, salamandra com essa espécie Euriceia longicauda. E a ordem Anura, ou ainda também chamada de ordem Salientia, tá? Então, nós temos aqui a presença das rãs, dos sapos e da perereca. Então, temos aqui a rana cetesbiana, as rãs tem algumas de tamanho bastante grande, que chegam a ser até mesmo maiores do que os sapos, tá? O sapo norte-americano, que é bem parecido com o nosso sapo bufo aqui, e tem a perereca verde, né? Essa espécie aqui é a Ila cinerea. Então, pererequinhas são menores, normalmente menorzinhas, mas a gente vai ver aí o diferencial entre esses grupos, então. Bom, eu vou fechar aqui, tá, gente? Vou diminuir aqui agora e eu vou tentar aumentar, tá? Opa, veio. Então, tá. Então, vamos para as características gerais dos anfíbios. Então, vamos fazer aqui um apanhado, né, que é comum para todos, tá? A gente está falando tanto de caudata, de gimnosfiona e desses anuros aqui também, tá? Então, primeira coisa que esses anfíbios apresentam, então, é o esqueleto reforçado. Uma vez, né, que tem 4 membros aí, precisa se sustentar nesse ambiente terrestre, então, tem esse esqueleto reforçado. Forma do corpo é variável, uma vez que a gente viu, né, sapos dessa forma. Quando a gente olha para a salamandra, ela parece mais uma lagartixa, que é um réptil, né, bem parecido. E quando a gente olha para a Gymnophiona, para a Cecília, parece uma serpente. Então, essa forma do corpo é bastante diferente entre as ordens que a gente tem dentro dos anfíbios, tá? Comumente com 4 membros, eu não estou falando que todos têm membro, mas que a maioria tem membros, 4, tá? Então, isso é uma forma de generalizar, caracterizar o grupo. A maioria tem salamandras, sapos, rãs, pererecas, né? Tem. As Gymnosfiona não tem, mas porque perderam, foi uma forma de adaptação ao ambiente, né? Mas o grupo no geral, a maioria apresenta, então, esses 4 membros, tá? Membranas interdigitais. Então, olha lá, uma grande parte desses indivíduos vão apresentar membranas interdigitais. E essas membranas interdigitais está bastante ligado ao fato de que eles são considerados, né, anfíbia, 2 vidas. Então, mesmo que tenham os dígitos e tenham essas membranas, é um facilitador para o nado, gente. Então, essas membranas, né, é uma maneira bastante apropriada para que, então, esse indivíduo nade e consiga, então,
vencer a barreira, então, da resistência da água, né? Então, as membranas interdigitais são frequentemente presentes, não há unhas ou garras verdadeiras, tá? Então, a gente normalmente vê ali, quando a gente pega um sapinho, uma rãzinha, a gente vê que acaba o dedinho, né? Redondinho, não tem uma unha, não tem uma garra. Órgãos do sentido. Então, a gente tem vários órgãos aí do sentido que nós vamos ver, visão, né? Visão, audição, né? Tem a membrana tipânica, vamos ter muitas coisas aí para relacionar esses animais. Ciclo de vida plesiomórfico. Então, tem alguns que guardam um ciclo, esse ciclo de vida muito parecido com os ancestrais, né? De forma mais primitiva. E temos ciclo de vida apomórfico, que são bastante diferenciados aos ancestrais deles, tá? Ectotérmicos, isso é, são pecilotérmicos, né? Ectotérmicos é o quê? Eles não conseguem gerar, né, uma temperatura, calor própria do corpo, do metabolismo corporal. Então, são os antigamente chamados animais de sangue frio, né? Então, eles procuram outras formas de se aquecer e de manter, então, a demanda aí por temperatura corporal, tá? Reprodução diversificada entre os grupos. Depois a gente vai ver, né, que esses animais, ou necessariamente eles necessitam da água, tá? Para fazer a reprodução, para a colocação dos ovos, para se reunir com os parceiros, né? Outros já procurarão ambientes úmidos, mas já em ambiente terrestre, né? Em tocas, em locais escavados, tá? Em vegetação, não propriamente dentro da água. A gente vai dar uma olhadinha depois. Bom, características gerais ainda deles. Respiração, como é a respiração no geral dentro do grupo? Pode ocorrer por pulmões, então a gente tem aí presença de pulmões, tá? Mas ausentes em algumas salamandras. Então, por isso que a gente está falando aí, né? Que existe grandes grupos aí que vão apresentar pulmões, mas alguns tipos aí, algumas espécies de salamandra vão respirar através de quê? De brânquias, tá? Então, vão respirar através de brânquias, de pele e alguns, olha, separadamente, né? Ou só vai respirar através da pele, ou através da brânquia, ou até mesmo, gente, combinando essas duas estruturas, então, né? A pele e as brânquias, para otimizar, então, a troca gasosa. Circulação com coração com 3 câmaras, então 2 átrios e um ventrículo, e uma circulação dupla através do coração, tá? O que a gente via, então, era uma circulação simples nos peixes, e que agora a gente já começa a ver uma diferenciação, né? Lembra que a gente falou que para conquistar o ambiente terrestre, circulação, respiração, tinha que sofrer modificação? Sofremos uma modificação aqui já, tá? Então, vemos agora essa circulação dupla acontecendo, então, em relação ao coração ali. Depois veremos mais detalhes. Mais uma cavidade para garantir, então, né, a maior quantidade de sangue, tanto venoso como arterial, fosse para, né, ser, então, eficientemente distribuído a todo o corpo do animal. Importante também considerar que essa adaptação permitiu o aumento do tamanho dos animais que posteriormente evoluíram dos anfíbios. Então vamos lá. Outras, pele abundantemente vascularizada e úmida, uma vez que a gente falou que eles respiram através da pele, né? Podem fazer uso de respiração através do tegumento. Então, o que acontece? Esse tegumento, então, para receber
a difusão, então, ela tem que ser vascularizada. E além de vascularizada, tem que ter umidade. Então, isso promove, então, e facilita, né, a captação, então, de gás oxigênio através da pele. Ureia é o principal resíduo nitrogenado aqui para esses indivíduos, e aí vocês já sabem quem é mais tóxico, menos tóxico, que a gente fez e falou bastante nas aulas. Apresentam-se dioicos, então temos machos e fêmeas, né? Então, temos aí esses sexos separados, então, tá? Fecundação, como que ocorre a fecundação nesse grupo? Então, temos principalmente a fecundação ocorrendo interna nas salamandras e cecílias e externas em sapos e rãs, né? As pererecas aí. Olha lá, a gente falou que os tipos de reprodução eram diferenciadas. E olha que já temos, então, ocorrendo em parte do grupo de anfíbios, né? A fecundação ocorrendo internamente. Nos peixes, era a maioria, uma grande maioria, principalmente quando a gente fala de peixe-ossos, a maioria é externa. A gente via interna para condrites, né? Mas aqui a gente já vê, então, também ter essas duas versões, então, em relação à fecundação. Predominantes ovíparos, então, produção de ovos, tá, gente? Então, produção de ovos, e esses ovos, né, vão sair do corpo, então. São ovíparos, vão colocar esses ovos fora. Esses ovos, então, serão fertilizados, tá? Alguns ovovíparos ou vivíparos, né, que vão, então, ter parte desse desenvolvimento dentro do corpo da mãe, né? Então, provavelmente em fertilização aí interna, né? Que então vai estar já um pouco desenvolvido até que esse ovo saia então do corpo da mãe, ou plenamente vivíparos, então, que é todo o desenvolvimento realizado dentro do corpo da mãe. Outra coisa que é uma característica ali da predominante de anfíbios, gente, é a metamorfose. Então, a metamorfose usualmente presente. Nós vamos ter, então, ocorrendo mudanças, né, nesse indivíduo que nasce até a característica que ele vai ter no momento adulto, né? Então, a gente só de lembrar de um sapinho, a gente sabe que esse sapinho, no momento larval, ele parece mais um peixinho, um girininho, né? E um alevino para os peixes e girino para os sapos. E nesse momento ele é muito parecidinho ali com uma larva de peixe. E depois ele sofre aquela transformação, né, num indivíduo tetrápode e sofre muita modificação. Então, a metamorfose é evidente e presente, então, nesse grupo. Ovos moderadamente providos de vitelo. Então, são ovos que são considerados e chamados de mesolécitos. Então, quando eu tenho vitelo moderadamente nesses indivíduos, tá? E são recobertos por uma membrana gelatinosa. Então, por aqui a gente vê o ovo é amniótico, a gente não tem presença de alantoide, de âmino e nem de casca. Por isso, essa dependência da água, né? Esse invólucro desse embrião que vai estar lá é gelatinoso, né? Para manter a umidade, precisa, né? Não tem proteção ainda, tá? Vamos ver aqui com quantos minutos a gente está. 21h40. A gente já até deu como é que a gente pode dizer? Deixa eu ver se tem muita coisa aqui, gente. Tá.
já deu uma sessão, né? Mas como eu estou sozinha, então isso dura um pouquinho mais. Então, vamos falar um pouquinho aqui das gimnosfiona, que são as cecílias, então. Essas que a gente falou que ela é ápoda, né? Então, não possui esses 4 membros, tá, gente? Não tem nem membro anterior, nem membro posterior. São chamadas de cecílias, tem essa característica, né, de serpente, então, e esse nome gimnofiona, ele vem de gimnos, que quer dizer nu, e opiônios, que quer dizer cobra. Então, uma cobra aí de corpo nu, né? E ápoda nada mais é que sem pés, então. Não tem patas, não tem pés esse animal. Então, é um anfíbio que não apresenta, então, a presença de membros, tá? Cerca de 160 espécies existe, então, de cecílias, tá? Então, são animais alongados e são desprovidos de membros. São fossoriais, tá, gente? Então, vivem debaixo da terra, tá? Uma que ali também facilita um pouco mais essa umidade, né? Então, eles não têm o corpo revestido de escamas nem nada, então tem que ter maior proteção, né? Onde eles estão. São denominados de cecílias ou ainda de cobras cegas, tá? Ocorrem em florestas tropicais da América do Sul, África e Sudeste da Ásia, que são esses locais, então, que a gente está apontando aqui nesse mapa-mundi. Anatomia, tá? Então, o corpo é longo, é delgado, né? Parece realmente uma serpente, algumas com pequenas escamas, mas essas escamas dérmicas aí na pele não são escamas grosseiras, não, tá? Tem um grande número de vértebras. Claro, se a gente olha esse corpo alongado, tem que ter vértebras e depois costelas também para sustentar essa forma corporal. Então, por isso que existe, então, né, ao longo desse corpo, muitas vértebras para que essas costelas também, né, se conectem a essas vértebras e deem sustentação, então, ao corpo desse animal. Só um pouquinho, gente. Nenhum membro, a gente já falou, e tem um ânus terminal, então. Órgãos sensoriais. A gente falou que esses animais são fossoriais, né, gente? Se é um animal fossorial, então olha lá, esses olhos são muito pequenos, né? Muitas espécies são cegas quando adultas. Então, é o que a gente, né, tenta imaginar. Se eu sou um animal fossorial, vivo debaixo, o que eu vou ver lá com o olho, né? Dificilmente. Então, em muitos locais que eles estiverem aprofundados, eles não vão ter nenhuma claridade chegando. Então, esses olhos aí não são necessários. Para quê? Então, o que eles lançarão mão? Terão tentáculos aí que têm essa função sensorial e estão presentes logo ali na parte anterior, né, da cabeça, ali no focinho. Esses tentáculos, então, serão órgãos sensoriais aí para esses animais que acabam, então, fazendo a função aí de conhecer o ambiente onde estão, já que muitas espécies são cegas. Em relação à alimentação, principalmente se a gente pensa nesse animal, né, que ele é, então, fossorial, ele vai fazer uso, então, de minhocas e pequenos invertebrados do solo. Eles não ficam só dentro do solo, eles saem, sim, às vezes, tá? Já achei algumas ali em alguns locaizinhos ali da FAP, que eu até
quando eu vi uma, na hora que eu olhei assim, eu falei, nossa, que minhocona, né? Corri pegar. Aí eu vi que não era uma minhoca, é firme, né? A minhoca é molinha. E eu achei o máximo ter encontrado uma Cecília, gente. Achei fantástico. E aí tem lá guardadinho. Assim que vocês tiverem possibilidades, vocês vão ver lá. Então, vão comer. Então, um pouco que eles sobem e não vão viver só de comer minhoca. Então, muitos outros invertebrados, né, vivem ali no substrato, né, em meio à matéria orgânica, e tudo isso ali é alimentação para esse animal. Em relação à reprodução, olha, como a gente falou, eles têm reprodução interna, então, tá? E o macho possui um órgão copulatório, olha que loucura, né? Enquanto a gente vê sapos, rãs e pererecas só sendo estimulados, né? E a fêmea solta o ovo e o macho solta o esperma, e de repente a gente vê esse mesmo grupo aparentado ter uma fecundação interna e órgão copulatório, né? Bem diferente mesmo. Então, assim que essa fêmea está fecundada, né, haverá, então, a produção de ovos, e esses ovos, então, serão colocados em solo úmido, né, que ela já é fossorial, então ela vai ter a toquinha dela, é lá que ela vai esconder. E solo úmido ou ali próximo à água, gente, já devido realmente necessitar dessa umidade mesmo, tá? Larvas podem ser aquáticas, então temos, a gente falou que a metamorfose está presente, né? Então ele não nasce parecido igual ao pai, então larvas que nascerem, algumas espécies dessas cecílias, então, logo ao nascer, procuram a água, tá? Ou se desenvolver dentro do ovo, tá? Ou podem se desenvolver completamente dentro do ovo. Cuidado parental dos ovos em algumas espécies. Então, dobras do corpo, né? Elas utilizam aí, então, para armazenar e cuidar, então, desses ovinhos aí, tá? Algumas espécies podem ser vivíparas, como a gente falou que, né? Pode se desenvolver dentro do ovo. Algumas também são vivíparas e a mãe já dá a luz as, aos pequenos, tá? É a mais difundida, então, o tipo de vivípara, uma vez que todo o processo também de fecundação ocorre já dentro do corpo, tá? Quando são vivíparas, nutrientes dos embriões são retirados da parede do oviduto, né? Então, olha lá, lembra um pouquinho lá, né, dos tubarões, né, que secreções ali da parede do oviduto da própria mãe era utilizado, ovócitos, né, óvulos daquela fêmea que eram produzidos já com intenção realmente também de alimentar os tubarõezinhos. Então, o corpo desses animais foram preparados, então, para suprir, então, essas necessidades aí conforme o tipo de reprodução. Bom, acho que nós vamos deixar nossa aula até aqui, pessoal, tá? E na próxima aí a gente continua vendo, então, os anfíbios, tá? Agradeço vocês todos. Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida dessa aula, anotem. E na próxima aula, na segunda-feira, a gente conversa, ok? Agora, com esse final agora, eu mando a tarefinha para os 3 dias de aula, tá, pessoal? Então, uma tarefa é dada para ganhar presença para os 3 dias. Cuidado, não percam o prazo. Se deixar de fazer uma tarefa, vai levar 6 faltas na semana, tá, gente? A gente fica preocupado. Se não consegue fazer, me avisem antes e me digam, então, qual é o problema que está acontecendo. Tudo a gente conversa, ok? Pessoal,
Um abraço para todos e até mais. Bom final de semana.